Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã, dia de sexta-feira abençoado por nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence à minha cunhada Terezinha. A paz do Senhor Jesus. É um prazer lhe ver, muito bom. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã, aonde que foi reservada esta localidade, para que eu possa administrar a sua palavra ao seu coração nesta manhã, aonde que foi reservado, para que eu possa administrar as boas novas de salvação ao seu coração nesta manhã, o qual que Deus tem uma grande preocupação para com a sua vida. Se você não fez um compromisso com a palavra de Deus, é hora, é tempo aceitável a salvação. A paz do Senhor, irmã Neuza. Aqui no livro de Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 39, e ele respondendo, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E houve grande mudança. A palavra de Deus nos mostra que os seus discípulos estavam no barco, e aí o vento, o mar se enfureceram. Teve uma grande tempestade no meio do mar, e o mar ficou impetuoso, a perto de partir o barco ao meio. A palavra de Deus nos diz que os discípulos, todos os discípulos de Jesus estavam no barco, e Jesus estava dormindo. E naquele momento, quando ele estava, o vento tão forte e o mar criando aquela onda tão forte, a palavra de Deus nos diz que os discípulos ficou desesperado, ficou deslasmado por motivo do vento e do mar furioso. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela desta maneira, que os discípulos falaram: mestre, o mar está furioso, o vento está muito forte, acorda-te. O incrível, o próprio Deus estava ao lado do seu discípulo. Eles não entendiam que Jesus era o próprio Messias, o próprio Deus. Muitas das vezes Deus fala com alguém, e certas vezes as pessoas não discernem se é próprio Deus ou é o que você está ouvindo de outro sentido. A Bíblia nos fala, no Velho Testamento, o jovem Samuel estava dentro do cenáculo, aonde que o sacerdote fica. Deus tinha falado com aquele jovem Samuel. Ele achava que não era outra pessoa a não ser o sacerdote ali.
Ele saiu de lá e foi ao procuro do sacerdote ali. Ele disse: eis aqui, Senhor, a Bíblia nos fala. O Samuel falou para ele que ele viesse a deitar. Aí Deus tornou a falar de novo aquele jovem Samuel. A segunda vez ele também não entendeu. Aí ele voltou, procurou de novo o sacerdote Eli. E a palavra de Deus nos diz que aquele jovem procurou o sacerdote Eli. E a Bíblia nos fala, Eli, na segunda vez, ele entendeu. Deus estava falando com aquele jovem, mas o jovem não estava entendendo que Deus estava falando com ele. E Deus, aquele jovem, deu a instrução. Deus agradeceu a atitude, jovem, pelo seu temor. A palavra de Deus nos diz desta maneira: aquele jovem pegou a instrução do sacerdote ali. E a Bíblia nos fala que o homem de Deus, Eli, diz: se você ouvir de novo, você diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Aí ele voltou, começou a dormir, e Deus tornou a falar com ele: Samuel, Samuel. Quantas das vezes que Deus tem falado com você e você não tem entendido? Assim como também os discípulos de Jesus estavam ao lado do Deus Altíssimo, o Messias, o Salvador do mundo, mas eles não sabiam quem era realmente Jesus. Para eles, Jesus era um profeta. Misericórdia. Quantas das vezes Deus tem falado com alguém e as pessoas não têm entendido? A Bíblia nos fala, Samuel, a terceira vez, Deus falou com ele: Samuel, Samuel. Aquele homem, aquele jovem falou: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Aprende Deus falar contigo. Você vem dar lugar ao Espírito Santo de Deus, e Deus vai falar contigo naqueles momentos que você pensa que você tem ouvido Deus falar contigo e você não tem entendido. Voltando, os discípulos de Jesus, a palavra de Deus nos fala desta maneira: os discípulos falaram: mestre, acorda-te, que o vento está muito forte, vai partir o barco ao meio. E a Bíblia nos fala, naquele momento, Jesus levantou, repreendeu o vento: acalma-te, acala-te, mar, vento. E a Bíblia nos fala, criou uma grande abundância no meio deles. E a Bíblia nos relata, nos revela, os discípulos falaram dessa maneira: mas quem é este homem? Mas quem é este homem? O mar e o vento lhe obedecem. O próprio Deus estava ao lado deles, mas eles não entendiam, não conheciam quem era realmente Jesus. Porque Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele era 100% homem, 100% Deus. O próprio Deus estava no meio da sociedade, mas as pessoas não entendiam, não conheciam o Messias. O mar significa luta, o vento significa problema, dificuldade. Às vezes você tem passado por um vendaval tão grande na tua vida,
Você olha de uma banda para o outro, não vê uma solução em sua vida. Você tem lutado, perseverado, persistido a esta luta e você não tem alcançado. Aí você vem a desanimar do qual que você tem passado em vossas vidas. Quanta tempestade que você tem passado. Quer dizer, a tempestade significa as suas dificuldades que você passa cotidiano em vossas vidas. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para que você possa entender e compreender. Quando você passar por dificuldade, convida Jesus. Convida Jesus na sua vida. Aí você vai ver a mudança, a transformação, a vitória em tua vida. Assim como os discípulos receberam a sua recompensa, receberam a vitória, porque Jesus estava ao seu lado. Convida Jesus na tua vida. Convida Jesus na sua dificuldade, nas suas lutas, nos seus problemas, na sua vida. Qual tipo de problema, qual tipo de vendaval que está caindo sobre ti, que está soprando a sua vida, e você não tem, você olha de uma banda para o outro, não vê sequer uma solução. Mas Jesus é a solução dos seus problemas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar as nossas lutas, as nossas dificuldades ao Senhor Jesus, para que Ele possa pelejar por nós, para que Ele possa agir em nossas vidas, e para que nós podemos dar testemunho e cantar o hino da vitória, assim como Miriam e Josué, Miriam e também Moisés cantou o hino da vitória quando ele atravessou o Mar Vermelho. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo poder está no nome de Jesus. E Jesus quer pelejar por você. Jesus quer agir na tua vida. A palavra de Deus nos fala: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele demais o fará. Deleita no Senhor, e o Senhor satisfará todos os seus desejos. A palavra de Deus nos fala: quando nós colocamos nossas vidas a Jesus, nós vemos os cumprimentos da palavra de Deus em nossas vidas. É só você entregar sua vida a Jesus e se descansar, porque Ele vai pelejar por você. Jesus vai pelejar por você, e o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, vai te orientar, vai falar contigo como você deve fazer para alcançar o seu objetivo. Jesus está voltando. 3 palavras: Jesus está voltando. 3 palavras: Jesus quer agir na sua vida. É só você se aproximar dele. Não estou aqui pregando religião, não estou aqui pregando denominação, não. Mas se Jesus para com sua vida, porque Jesus tem uma grande preocupação com a sua vida. E é por essa razão que o Senhor Jesus me enviou até você, para me trazer esta palavra ao seu coração, para que você possa entender o valor que você tem para Deus, o valor que você tem na presença do Senhor Jesus. O único que pode nos valorizar, o único que pode nos valorizar se chama Jesus. O único que pode
suprir as nossas necessidades, suprir, aleluia, o que nós passamos nas nossas vidas. Ele faz que nós podemos ser vitoriosos, e Ele vai nos suprir as nossas necessidades. Glória a Deus. Vamos lá, entregue sua vida a Jesus Cristo. Desde que Jesus vem reinar, governar a sua vida, desde que Jesus vem fazer que o vento impetuoso vem se calmar na sua vida, desde que Jesus vem entrar no seu barco. Quando Jesus entra no barco, há abundância em vossas vidas, há transformação, e você vai alcançar os seus objetivos em vossas vidas. É só você entregar sua vida a Jesus e confiar no Senhor Jesus, e Ele vai fazer que você possa dar testemunha do qual que Ele faz e continua fazendo, do qual que Ele é e continua sendo em vossas vidas. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, os discípulos, quando Jesus calmou a tempestade e o vendaval sobre o mar, os discípulos falaram: mas quem é este? Mas quem é este? Até o mar e o vento lhe obedece. Se Ele constituiu tudo isso, Ele sabe fazer se calmar, porque Ele é especialista a se calmar a tempestade. Quer dizer, resolver os seus problemas, o que você está passando na tua vida. A Bíblia, a palavra de Deus nos fala: enquanto que nós estivermos aqui nesse mundo, nós há de passar por luta, por aflição, por dificuldade em nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus nos revela desta maneira no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que diz: nesse mundo passará por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto que nós estivermos aqui nesse mundo, nós há de passar por luta, por aflição, por agonia, por dificuldade. Mas Jesus falou: jogai as vossas ansiedades sobre mim. Jesus falou dessa maneira: jogai as vossas ansiedades sobre mim. Quando Ele falou essa palavra, já está dizendo que nós não precisamos se preocupar, porque Ele vai pelejar por nós, Ele vai agir nas nossas vidas, Ele vai fazer que nós podemos alcançar os nossos objetivos e nos alcançar as promessas de Deus. E o segundo projeto de Deus, de Jesus em nossas vidas, meu Deus e meu Pai, não é com o mundo que vem falar, que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco a vida deles, os problemas deles, as dificuldades deles ao teu cuidado. Ó meu Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus, peleja por eles, age na vida deles, se cumpre o propósito do Senhor na vida deles. Ó meu Deus, oramos e profetizamos as bênçãos do Senhor na vida deles, no nome do Senhor Jesus.